know what? Actually, this works out better for me. You know, the Slimmies of summer come to class wearing next to nothing. You know what I'm saying? Well, it's all right to be angry. Bom, pelos outros vídeos aqui do canal, você deve ter percebido quanto que esse tipo de exercício te ajuda a entender o inglês falado. Então não vou nem estender muito na introdução aqui, porque já reclamaram que eu demorei muito pra começar a última aula. Então vamos lá. A gente vai assistir as cenas da série The Fresh Prince of Bel-Air, como essas que você viu agora. E aí em seguida a gente vai comparar com o texto. E é ali que tá a mágica. A gente compara a escrita, que é mais fácil pra gente identificar, porque tem muita coisa parecida com o português, inclusive, com a fala, que é abreviada, que é emendada, que é acelerada e tudo mais. Então vamos lá, a gente vai assistir essa mesma cena agora com o texto. I'm sorry, Will. You know what? Actually, this works out better for me. You know, the Slimmies of summer come to class wearing next to nothing. You know what I'm Well, saying? it's all right to be angry. Vamos lá então, vamos tentar entender o que ele tá falando. Eu vou pegar meu laser pointer aqui, vamos lá. Então ele falou, o Uncle Phil falou, I'm sorry, Will. Porque na última cena, ele falou com o pai dele ali, né? Ficou frustrado e tudo mais. E o Uncle Phil falou, sinto muito, Will. Então, I'm sorry não é só desculpa, né? I'm sorry também é tipo, cara, meus sentimentos. Tipo, que chato que aconteceu isso com você, né? I'm sorry, Will. E aí o Will vem com aquela metralhadora de palavras, né? Ele começa falando you know, uma expressão super comum. Já deixa no seu radar que você vai ouvir sempre, né? You know, que é sabe. Eu acho que o bom de conhecer esse tipo de expressão é que você elimina partes não tão necessárias da frase. Como, por exemplo, aqui, ó. You know, que é o sabe, não é a parte mais importante da frase. Né? Você vai prestar atenção no que vem depois. O que vem depois que é a parte essencial ali de você entender. O you know é um complemento, sabe? Uma coisinha a mais, um preenchimento da frase. Então serve para você falar também. Se você, sei lá, tá gaguejando. Você viu que eu acabei de falar sei lá, né, agora? Poderia falar esse sei lá como you know. Tipo, sabe? Um preenchimento pra não ficar em silêncio ou pra se conectar melhor com a pessoa que tá conversando com você, né? Porque a hora que você fala you know, é possível da pessoa responder, falar ou yes, I know. Então, você faz com que a pessoa interaja com você quando você fala you know. Que é uma coisa bem brasileira, inclusive, sabe? Eu percebo que em outras culturas, a gente não tem tanto feedback instantâneo. Não tem tanto, a pessoa não chacoalha tanta cabeça quando tá ouvindo você. Então esse you know ajuda a se conectar melhor com as pessoas. Aí ele fala, actually, this works out better for me. Ele falou, na verdade, actually, um falso cognato, né? Parece atualmente. Mas actually é na verdade. Isso funciona. Workout. Além de malhar, né? Por exemplo, você vai pra academia, go to the gym to work out, pra malhar. Workout também significa funcionar, dar certo. Então ele falou que, na verdade, isso funciona, né? Works out melhor pra mim. Funciona melhor pra mim. Tipo, dá mais certo pra mim isso. Isso o quê? De não ter ido na viagem, né? Com o pai dele. Ele tá querendo dizer que é melhor pra ele ter ficado em casa. Aí ele comenta aqui o seguinte. Ele fala, you know, de novo, né? Sabe de uma coisa? Como se fosse, né? Sabe de uma coisa? You know, when the slimmies of summer come to class, wearing next to nothing. E ele não termina a frase, já começa uma outra. Uma coisa muito importante você notar, porque a gente fica com aquela ilusão de que uma fala natural é uma fala perfeita, é como um robô e tudo mais. Sendo que não. Uma fala natural, uma fala fluente, sempre tem um gaguejo ou outro, sempre tem essa questão de começar uma frase e não terminar, começar uma nova. Muito bom você tirar essa falsa crença da cabeça, né? De que tem que falar tudo certinho, acertar cada palavrinha ali, senão não vão te entender. Não é assim que funciona. Então ele fala, sabe, quando as slimmies do verão virem pra aula, então slim, o que será que ele tá falando slimmy? Eu vou pedir pra você puxar aí na sua memória alguma coisa que tenha o nome slim. Ou como a gente fala no Brasil, né? Slim. Eu lembro de um Xbox que eu tinha. Era um Xbox versão slim. Era uma versão mais enxuta, né? Mais fininha ali. É isso que quer dizer em inglês, slim. Enxuto, né? Uma coisa mais fina, tal, mais certinha. Então, ele tá falando de mulheres aqui. Ele falou, when the slimmies of summer, do verão, vem pra aula vestindo, né? Wearing, vestindo roupa, falando, né? Vestindo next to nothing, né? Próximo a nada. Tipo, quase nada. E ele não termina a frase. E ele fala, you know what I'm saying? Que é uma frase pronta, muita gente exagera ela. Tanto you know quanto you know what I'm saying, se você fala muito, ela vira meio que uma gíria, tá? Então, só não exagere muito. Você pode notar que pessoas com o estilo do Will, por isso que é bom assistir coisas, né? Pessoas com esse estilo aqui, qual que é o estilo dele? Mais descolado, né? Mais, uma fala mais relaxada, assim. Então ele usa bastante esse tipo de expressão. Então saiba, se você falar demais essas expressões, você vai soar dessa forma, vai aparentar assim. Então, you know what I'm saying significa que você sabe do que eu tô falando, né? Tipo, você me entende, né? Ou como dizem, sacomé, né? E aí o Uncle Phil fala, Will,
It's alright to be angry. É tipo, tudo bem, it's alright, tá tudo certo, tá tudo bem ficar nervoso, né? Estar nervoso, ficar nervoso. It's alright to be angry. Hey, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present. E note tudo que a gente falou na última aula, né? Sobre contexto, analisar tudo. Cara, se tivesse em mandarim, se tivesse uma língua que você não sabe nenhuma palavra, você já teria entendido alguma coisa, né? Você sabe que ele tá nervoso, você sabe do que ele tá falando, você já viu o começo do episódio, né? Você já tira uma conclusão de alguma coisa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quanto mais fácil de compreender é o material, mais você vai aprender. Eu sei que eu já falei bastante desse assunto, né? Pra quem tá aqui no canal já há mais tempo, já tá bem repetitivo. Mas quem acabou de chegar, saiba que tudo que você for consumir em inglês tem que ter uma boa parte de conteúdo familiar pra você. Pra tudo que for novo, você conectar com tudo isso que já é familiar. Então vamos lá agora acompanhar com o texto. Hey, why should I be mad? I'm saying, at least he said goodbye this time. I just wish I hadn't wasted my money buying this stupid present. Ok, então ele fala, hey, why should I be mad? Né? Por quê? Why? Por que eu deveria, né? Why should I be mad? Por que eu deveria ficar nervoso? Eu falei agora há pouco. Be angry, como ficar nervoso. E agora be mad, eu também traduzi como ficar nervoso. São duas formas de falar ficar nervoso, né? A diferença é que o mad, ele depende muito do contexto. Tem frase que o mad, ele soa como maluco, louco. Em outras frases, soa como se fosse nervoso. Então, o Uncle Phil acabou de falar, né? Tudo bem ficar nervoso. E aí o Will já respondeu, por que eu deveria ficar nervoso? E ele usou outra palavra, né? Pra expressar a mesma coisa. Uma coisa muito comum, isso em qualquer idioma, né? Tem os dois lados. Às vezes tem várias palavras que expressam uma mesma coisa. E muitas vezes tem uma mesma coisa com vários nomes também. Então é normal de qualquer idioma isso. Aí ele falou, I'm just saying. Ele fala tão rápido, I'm just saying, que nem a legenda automática pega o just, né? Tipo, I'm just saying. Que é uma expressão pronta, né? Tipo, só tô falando, né? Só tô dizendo, I'm just saying. At least, né? Que é pelo menos, at least, he said goodbye. Ele disse adeus, né? Ou ele se despediu dessa vez, this time. Ele fala, eu só queria, né? I just wish. Wish é uma coisa que você quer muito, sabe? Um desejo, uma coisa que você quer bastante. Tem bastante vontade de fazer. Então ele falou, eu só queria que eu não tivesse desperdiçado, wasted, né? Wasted, desperdício, jogar fora, lixo. Então, eu só queria não ter desperdiçado o meu dinheiro comprando esse stupid present. Esse presente idiota. Porque stupid não é no sentido do que a gente fala do português, né? Tipo, estúpido. Se eu chamo uma pessoa de estúpida, eu tô chamando a pessoa de grossa, né? Talvez agressiva e tudo mais. Mas se eu chamo alguém de stupid, eu tô chamando a pessoa de burra, de idiota. O oposto de smart, sabe? Então ele falou que não queria ter gasto dinheiro, né? Desperdiçado, jogado fora o dinheiro, comprando esse stupid present. I'm sorry. If there was something that I Hey, could you know do. what? You ain't got to do nothing, Uncle Phil. Hey, you know. Perceba quantas frases... Ouça de novo. Volta alguns segundos pra você perceber. Quantas frases que o Uncle Phil tentou falar e ele largou mão. Tipo, ele começou outra frase. Se fosse um brasileiro falando assim, outro brasileiro ia olhar e falar, nossa, esse cara não fala inglês bem, ele gagueja, começa uma frase e não termina. É assim, né, que o brasileiro faz. Eu percebo que tem muita gente que não fala inglês bem, ou não fala inglês nem um pouquinho, e fica de fora, assim, vendo quem sabe falar ou quem tá tentando aprender a falar, fica pondo defeito, né? Sendo que, na realidade, é normal isso. Agora a gente vai ouvir com o texto, veja se fica um pouquinho mais fácil de entender. I'm sorry. If there was something that I could Hey, you know do. what? You ain't got to do nothing, Uncle Phil. Hey, you know. Não terminou a frase aqui do Will, né? Cortei aqui pra não estender muito. Então, o Uncle Phil falou, I'm sorry. Então, já gaguejou aqui, né? Começou outra frase, desistiu. You know, né? Sabe, também não terminou a frase. Veja que é algo bem normal de fazer, né? Ele falou, if there was, né? Se houvesse, se tivesse, something. Ele gaguejou no S também ali, né? Algo que eu... talvez ele queria falar, né? Algo que eu pudesse fazer, coisa assim. E aí o Will interrompe e ele fala, hey, you know what? Tipo, você sabe de uma coisa? Ou parecido com o que a gente fala em português, né? Tipo, quer saber? Quer saber de uma coisa? You know what? Aí ele falou, you ain't got to do nothing, Uncle Phil. Essa frase, pra quem defende a gramática completamente, né? É um crime. Porque tá tudo errado aqui, né? Gramaticalmente falando. Mas a gente já conversou bastante sobre isso aqui no canal, né? A gramática não manda na fala, né? Quem manda na língua é o falante nativo do idioma, né? Não adianta se falar, tipo, é errado... é errado falar te amo, tem que falar amo-te.
me obrigue. Não tem dessa, né? A gramática não manda. O que manda é o que as pessoas falam. Então, assim, ele é uma linguagem bem informal. É do estilo do Will mesmo falar dessa forma. Ele disse, você não tem que fazer nada, Uncle Phil. É basicamente o que ele quer dizer. Qual seria a frase formalmente correta? Não formal, nem precisa ser tão formal, né? Mas uma frase gramaticalmente correta. Seria, you don't have to do anything, Uncle Phil. Seria a frase correta. E aí ele continua, né? Hey, you know. Vamos ouvir. You know, ain't like I'm still 5 years old, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Who needs him? Já falamos antes sobre o ain't, né? Que é uma palavra extremamente informal. E não tem nada de errado, né? Em ser informal. Depende muito de quem você é, com quem você tá falando e qual ambiente você se encontra também. Porque se o seu objetivo é simplesmente ser claro, ser entendido, ser informal, não vai ser uma grande coisa. Vamos agora então comparar com o texto. You know, ain't like I'm still 5 years old, you know? Ain't like I'm gonna be sitting up every night asking my mom, when's daddy coming home, you know? Who needs him? Veja que you know é muito comum, né? Bem frequente. Então ele falou ain't like. Então, ain't é um jeito de falar não. Só que na maioria das vezes é um não é ou não está, né? Junto como se fosse o verbo to be ali. Então quando ele fala ain't like, ele falou não é, como se fosse um não é. Como? Não é como se eu fosse. Ain't like I'm still 5 years old, né? Não é como se eu ainda fosse, né, um menino de 5 anos de idade. A gente fala ser pra idades, né? A gente não fala, tipo, eu tenho tantos anos. A gente fala, eu sou tantos anos old. Então ele falou, não é como se... ain't like, não é como se eu tivesse, eu vou falar eu tivesse porque em português a gente fala ter pra idade, né? Como eu tivesse ainda 5 anos de idade. Sabe? You know? E aí, de novo, não é como se eu estivesse... Pausa, né? Sentado, sitting up, every night, toda noite... perguntando pra minha mãe, asking my mom, when's daddy coming home? Quando que o papai tá vindo pra casa? Esse I'm vai ficar bem claro daqui a pouco, que a gente vai ver vários exemplos, tá? Então, por enquanto, não se apega muito nele não, que vão ter exemplos melhores pra você entender o I'm aqui, tá? Então, ele fala, you know, de novo, né? Sabe? Who needs him? Então, seria who needs him, ficou who needs him. E é algo muito comum de se fazer em inglês, né? Tipo, quem precisa dele? Who needs him? Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it too, didn't I, Uncle Phil? Perceba também a diferença de formalidade do tio dele, né, do Uncle Phil, pro Will, aqui nesse caso. Perceba que o estilo de fala é bem diferente de um pro outro, né? A escolha das palavras, a velocidade da fala, as gírias. Então você já vai notando isso, você já vai pegando o feeling. Se você quer falar mais como o Will, você vai pegando mais o jeito dele. Se você quiser falar mais como o Uncle Phil, vai pegando mais o jeito dele. E você pode conhecer os dois também, não tem problema. Né? É interessante conhecer também. É o que eu sempre falo sobre palavrão em inglês, né? Eu sou uma pessoa que não fala palavrão. E eu ensino palavrão pros meus alunos em inglês. Eu falo, olha, mesmo que você não queira falar palavrão, é bom você saber quais palavras são palavrão. Porque se alguém insultar você de alguma coisa ou falar alguma coisa, você precisa reconhecer, saber que existe aquela palavra, o que ela significa, que mensagem aquela palavra passa, né? Vamos lá então ouvir com o texto. Hey, he wasn't there to teach me how to shoot my first basket, but I learned, didn't I? Hey, I got pretty damn good at it too, didn't I, Uncle Phil? Yeah, you did. É o comentário do Uncle Phil. Então ele falou, hey, he wasn't there. Ele não estava lá. He wasn't there. E se fala bastante assim em inglês, né? Por exemplo, eu vou estar lá pra você. Eu vou estar lá pra você. Ou seja, eu vou te ajudar, vou estar presente. Ou alguém fala, nossa, você não estava lá por mim. É muito comum falar assim. Então, ele não estava lá pra me ensinar, né? To teach me. Pra me ensinar como atirar a minha primeira cesta. E esse shoot é o mesmo atirar que a gente usa pra arma, né? Shoot poderia ser lançar, poderia, né? Poderia ser throw, que é lançar, de jogar a bola, por exemplo. Mas em esportes é um vocabulário bem comum. Ele não tava lá pra me ensinar a jogar, né? A arremessar minha primeira cesta, mas eu aprendi. Não aprendi, but I learned, didn't I? Então esse didn't I não precisa repetir o learn, porque já tá na frase, né? Já tá no contexto aqui. Então, mas eu aprendi. Didn't I? Tem uma música do One Republic, que fala várias vezes didn't I. Sugiro você dar uma olhadinha na letra dessa música, bem interessante. E você já pratica esse didn't I, é bem comum nas falas. Aí ele fala, hey, and I got pretty good at it. E eu fiquei muito bom nisso. I got pretty good at it. Também. Não fiquei? Então, de novo, não precisou repetir o verbo, né? Didn't I, Uncle Phil? Né? Não fiquei? E aí o Uncle Phil responde, né? Yeah, you did. Sim, você fez isso, né? Não precisa repetir o verbo. É muito parecido com o do, que a gente faz também, né? Tipo, do you like alguma coisa? E a pessoa responde, yes, I do. Algo bem comum. Vamos continuar a cena. I do my first day without him, right? I learned how to drive, I learned how to shave, I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. To hell with him!
Outro elemento que ajuda a gente a ter as palavras na ponta da língua muitas vezes. Você aprende palavras ou expressões não ligadas muitas vezes à tradução, mas ligada à forma que a pessoa expressa, o tom de voz, né? O feeling que a pessoa passa. Então, por exemplo, você ouve um certo palavrão. Quando a pessoa se ofende, a hora que você se ofende, que tá falando inglês, vai vir aquela palavra à mente. Então, às vezes você nem lembra como que traduz ela e tal, mas ela vem por causa da experiência que você teve com aquela palavra. Vamos agora então acompanhar com o texto. Got through my first day without him, right? I learned how to drive. I learned how to shave. I learned how to fight without him. I had 14 great birthdays without him. He never even sent me a damn card. To hell with him! Ok? Então ele falou, I got through. Então, ó, go through é passar por, né? Tipo, de passar por dentro. Pode ser passar também no sentido figurado, né? Tipo, sei lá, vou passar por uma cirurgia, passar por um processo seletivo, aí seria go through. Você pode falar também, I went through, eu passei por, e o got through também, I got through. Então ele falou, eu passei pelo meu primeiro date, né? Primeiro encontro, first date. Aí ele falou, without him. E nota a pronúncia, depois dá uma volta aqui pra você dar uma olhada. Ele fala, without him, né? Então, ao invés de without him, ele fala without him. Aí, seu professor de inglês tradicional vai lá te corrigir, né? Tipo, não fala without. Without é errado, o certo é without. Aí você mostra o falante nativo falando isso pra validar, né? Não adianta, olha, idioma é assim. O falante nativo é dono da verdade. Não no sentido de ser professor, sabe? De ensinar nem nada. Não, ele é o dono da verdade em relação à referência. Eu já conheci vários estrangeiros aprendendo português e, sei lá, botando defeito no português dos outros e tal. E sendo que eu ouvia a pessoa, eu entendia tudo super bem, não tava achando defeito nenhum. Então, olha, se vai usar alguém como referência, não use o seu professor de inglês brasileiro, não use o seu amigo que fala inglês, use como referência o falante nativo de inglês. O que ele fala vai ser validado. Tipo, se ele falou, é porque se eu falar como ele, vão me entender também. Considera assim. Aí ele vai contar coisas que ele fez sem o pai dele, né? Ele falou assim, eu aprendi a dirigir, né? I learned how to drive, aprendi a dirigir. I learned how to shave, aprendi a me barbear, né? Shave. I learned how to fight, eu aprendi a lutar. Tudo without him, né? Sem ele. E aí note que learn tá sempre com o how na frente, né? Learn how. Não precisaria do how em português, né? Por exemplo, aprender como. Eu aprendi como dirigir. O como estaria intruso ali no português, né? Em inglês soa melhor. I learned how fazer alguma coisa, tá? E aí quando você sabe fazer alguma coisa, você fala que você know how, né? Know how, você já sabe como. E learn how, aprender como fazer alguma coisa. Não que a gente traduza o como, né? E aí ele comenta, eu tive 14, né? Ele enfatiza bem o 14. 14 ótimos aniversários, né? Sem ele. Without him. E ele nunca, nem mesmo, né? He never even é só pra enfatizar, né? Deixar mais enfático, ele never, nunca, nem mesmo me mandou, sent me, um maldito cartão. A damn card. E aí o grito que ele dá ali, né? Tipo, to hell with him. Né, gritando ali, falando, tipo, como se fosse vai pro inferno, né? Hell é inferno. Muitas vezes essa palavra é considerada um palavrão, sabe? Na televisão e tudo mais, mas, tipo, vai da pessoa, tá? Pra considerar palavrão ou não. Will. You know what, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm gonna have me a whole bunch of kids. Bom, agora chegamos numa parte bem importante aqui da aula. Não que as outras não sejam, né? Mas essa parte aqui vai ser bem... perceba que ele falou várias coisas no futuro. Se você quiser ouvir mais um pouquinho ali, que ele acabou de falar, ele falou várias vezes I'm, né, que são formas bem rápidas de dizer I'm going to. Formais, é claro. Então, a gente vai comparar já agora com o texto e a gente vai enfatizar quais são essas frases. Vamos lá. Will. You know what, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm gonna have me a whole bunch of kids. Olha só, então ele começa, né? You know what? Né? Sabe de uma coisa? Ou quer saber, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. Então ele falou, eu vou passar pela faculdade sem ele. Então, note o I'm going to, que nem soou como I'm gonna, tá? Eu coloquei I'm gonna aqui só pra ter um dos jeitos que a gente mais escreve, né? Mas você viu que ele falou I'm. A verdade é que I am going to é a mesma coisa que I'm going to, quando você abrevia. É a mesma coisa que I'm gonna. Que é a mesma coisa que I'm na. Que acho que alguma das vezes ele vai acabar falando I'm na. E é o mesmo que I'm. São todas contrações ali, mesmo que sejam informais, né? Mas muito utilizadas pra falar eu vou, tá? Então ele falou, eu vou passar pela faculdade sem ele, eu vou conseguir um grande trabalho sem ele, um ótimo trabalho sem ele, né? I'm gonna get a great job without him. Então, I'm gonna get a, ou I'm gonna get a,
vai ser a mesma coisa. I'm gonna marry a beautiful honey, né? Eu vou me casar com uma linda honey. Honey é mel. É um apelido que se usa pra uma pessoa querida, sabe? E aí ele falou, e eu vou ter a whole bunch of kids, né? A whole bunch of kids. E nem se fala of, né? Fala tipo, a whole bunch of kids. Eu vou ter um monte de criança, né? A whole bunch. Bunch é cacho. Quando você fala whole bunch, tipo um cacho inteiro de crianças, né? Vai ter um monte de filhos. Aí vem a pergunta. Gabriel, qual que é o jeito certo de eu falar? Já que tem tantas formas de falar I'm going to, né? Depende do nível de formalidade que você quer passar, tá? Se você tá naquele ambiente, por exemplo, de uma empresa e que tem aquele chefe que fica pondo defeito no seu inglês e fala que, tipo, você fala mal e tudo mais, aí você fala I'm going to. Bonitinho. I'm going to. Agora, se você não tá nesse ambiente de cobrança, você quer só falar com um estrangeiro ou com seus amigos e tudo mais, você pode falar todo o restante. A minha sugestão é, se você vai falar mais devagar, você não abrevia tanto. Não faz sentido, né? Você falando devagar, você tem tempo pra falar, porque tá devagar, não tem por que se contrair tanto. Então, quando você consegue falar um pouco mais rápido, faz mais sentido você abreviar. I'm be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. Vamos agora acompanhar com o texto. I'm be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. I'll be, tá vendo que ele falou all agora? Qual que é o critério de I am going to versus I will? Tem questão de formalidade? Tem sim. Mas tem questão de facilidade também. Porque quando você fala I'll be, é mais rápido. Vai de critério da pessoa, tá? Mas você tá passando a mesma mensagem. Então ele falou, eu serei um melhor pai do que ele jamais foi. Than he ever was. Ai, Gabriel, mas explica esse ever aí. Por que constrói desse jeito a frase e tudo mais? Bom, é esse tipo de coisa que te enrosca. Querer saber todos esses porquês. Porque você não vai usar esses porquês pra falar. Pensa nisso. É como se você pegasse uma palavra em português e ficasse pensando na etimologia da palavra antes de falar ela, né? Deixa eu pegar uma palavra que eu conheço, que significa. Tipo, circunstância. Circunstância vem da palavra círculo e da palavra instância. Aí você junta as duas. Imagina você pensar nisso na hora que você tá falando. É muita coisa pra pensar. Se você já tá no nível de fluidez ao falar bem tranquilo, eu acho que até que faz sentido. Mas se não, é bobeira. É mais carga de informação na hora que você tá falando. Aí ele falou, and I sure as hell. Acho que ele quis dizer I'm sure as hell. Mas, tipo, eu tenho certeza pra caramba. Hell é o inferno, a gente viu agora há pouco, né? Então, trazendo pra um jeito que soa melhor em português, né? Eu tenho muita certeza, tenho certeza pra caramba que eu não preciso dele pra isso, né? I don't need him for that. Por quê? Ó, because ficou cause. Porque não há, ó, poderia ser there isn't, num jeito mais formal. Ele falou there ain't. Lembra que ain't muitas vezes é isn't, ou aren't, ou am not. Então ele falou, não há a damn thing, não tem uma mísera coisa, não tem uma maldita coisa que ele poderia, que ele could, jamais me ensinar, teach me, sobre como amar meus filhos. Lembrando que kids, além de crianças, também é filhos, tá? Os filhos podem estar adulto, que a gente vai chamar de kids, que é a mesma coisa que children. Essa última cena é parecido com a que eu mostrei no último vídeo. É aquele tipo de cena que tem mais contexto não verbal do que em inglês em si. Então você analisa, e é essencial para você aprender essas palavras. Então você tem todo o contexto ali sem o inglês, e você consegue conectar o pouco que tem de inglês com tudo aquilo que já é familiar para você. Vamos ouvir. How come he don't want me, man? Pô, foi triste mesmo, né? Olha o presente que ele comprou pro pai dele. Bom, é aquele tipo de cena que se tivesse em árabe, em mandarim, ou se tivesse mudo o áudio, você já entenderia o que tá acontecendo. Essa fala aqui foi só mais um detalhe, né? Então ele falou, how come? Que é, como assim, né? É o jeito de falar por quê também. Ao invés do why, você pode falar how come. Quando você quer mais explicação, sabe? Então, como assim, né? Ou por quê? Por que que ele não me quer? Que seria errado segundo a gramática, né? Falar he don't want me. E aí, informalmente, né, no dia. É como se falasse, né? Tipo, não pode falar a gente vai. Tem que falar nós vamos. Vai do critério da pessoa. Se ela quiser falar informalmente, ela fala. Ela tá sendo bem clara, tá falando até como o falante nativo do idioma.
Então, como assim, né? Ele não me quer, man. Qual que seria o jeito certo na gramática? Seria he doesn't, né? How come he doesn't want me? Toda vez que a gente fala ele e ela, seria doesn't. Mas leva em consideração tudo que a gente vai falando sobre gramática. Beleza, pessoal, muito obrigado por assistir mais essa aula. É um prazer gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Se vocês estão gostando, não deixa de escrever aqui nos comentários. Tá? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Resolvi colocar essa tela mais escura também aqui. Eu vi um dos comentários dizendo que tá muito claro, né? Acaba doendo os olhos. Então, deixa aqui seus comentários, suas sugestões, críticas. Fica à vontade no espaço de vocês aqui, tá? Se você tiver interesse no meu curso, tem o link aqui embaixo também. Até a próxima aula. Tchau, tchau.